Polícia apreende mais de 1 tonelada de cocaína em 2 BRs de Mato Grosso. Um homem foi preso. Carne bovina, um produto cada vez mais raro na mesa de muitas famílias. Motivo, o preço que não para de subir. O dólar sobe e vender carne no exterior passa a ser mais interessante do que vender carne no Brasil. No Dia do Cerrado, pesquisadores apresentam uma situação sombria para o bioma em Mato Grosso. Ele é o estado campeão de todos os estados no Brasil de perda de áreas naturais entre 1985 a 2020. É o MT2 que já está no ar. Olá, tudo bem com você? Quanto prazer estar por aqui novamente. 1 ano e meio depois, por causa da pandemia, fiquei afastado. É sempre um prazer abraçar velhos amigos e conhecer novas pessoas que chegam para trabalhar com a gente, não é mesmo? E, se Deus quiser, logo, logo estaremos livres desse grande mal que é a pandemia que assolou o mundo todo, infelizmente. E quantos morreram, inclusive quantos conhecidos meus, quantos conhecidos seus. Mas vamos às notícias deste sábado. Mais de 1 tonelada de cocaína foram apreendidas em 2 BRs de Mato Grosso pelas polícias rodoviária federal e civil. Uma foi na BR-070 entre Cáceres e Cuiabá. Um motorista de 38 anos foi abordado. Na carroceria do veículo foram encontrados 420 tabletes de cocaína, aproximadamente 448 quilos. O homem disse que receberia R$5.000 para transportar a droga, que seria entregue para outro motorista em Rondonópolis e que levaria para outros estados. Ele foi levado para a Polícia Federal em Cuiabá. Também hoje de manhã, na BR-163, a Polícia Civil apreendeu 640 quilos de cocaína. A droga estava num carro de passeio. O motorista dirigia em alta velocidade. Os policiais deram ordem para ele parar, mas quando os agentes aproximaram, ele saiu em alta velocidade e bateu contra um barranco. O suspeito fugiu a pé, entrando pela mata. A Polícia Civil desarticulou um grupo criminoso especializado em roubo de carga e desmanche de carretas. O grupo foi preso no local do crime em Várzea Grande. A polícia fez operação contra um grupo que roubava carretas e cargas, além de adulteração de veículos. Os suspeitos usavam um galpão em Várzea Grande como esconderijo do que era roubado. No local, 2 carretas com sinais de adulteração, lixadas e sem placas. Os veículos estavam carregados com aproximadamente 50 toneladas de feijão. 4 suspeitos foram presos. Inclusive, um grupo criminoso estava fazendo a adulteração dos sinais identificadores e, por conta dessa circunstância, foram presas em flagrante, conduzidas aqui para a Gerência de Combate ao Crime Organizado, onde estão sendo autuados em flagrante pelos crimes de receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo. Segundo o delegado, a carga era produto de roubo ocorrido no dia 4 de setembro, na MT 246, sentido Barra do Bugres, Jangada. O motorista que fazia o transporte da carga carregada em Campo Novo do Parecis, com destino ao porto de Paranaguá, foi abordado pelos criminosos armados e mantido em cativeiro até a consumação do crime. Em 12 meses, a alta acumulada no preço da carne de gado é de mais de 35%. E aí ficou difícil para o trabalhador, a trabalhadora, que gostam de um churrasquinho no fim de semana. Economistas afirmam que o preço do dólar é um dos culpados. Por isso, muitos estão em busca de novas alternativas, como a carne suína. No açougue, a Eliane e a Laurinda têm vontade de comprar carne bovina, mas acabam levando a de porco. Hoje nós deixamos de comer o bife, deixamos de comer a costela, deixamos de comer uma contrafilé, né? Porque são os que estão saindo mais caros, né? A gente está deixando até de comprar muitas carnes, né? Porque o preço está um absurdo. Carne que custava 10, 12 reais, está 30 reais. De acordo com o Diese, a carne de boi subiu 17,79% só este ano. E a alta acumulada em 12 meses chega a 35,21%.
O aumento está ligado a fatores climáticos que encarecem a produção e a valorização no mercado internacional. Primeiro, nós estamos num final de seca, uma seca pesada em que dá uma redução, temos uma redução grande da produção de carne bovina. Também temos nesse processo um aumento do custo de insumos dados à própria seca e os aumentos no custo de transporte, combustíveis, energia elétrica por causa da seca e tudo que diz respeito à mesma questão. Por último, o dólar sobe e vender carne no exterior passa a ser mais interessante do que vender carne no Brasil. Para não perder os clientes, este restaurante passou a oferecer mais carne de porco, que tem preço menor. 2 vezes na semana nós inserimos a carne suína substituindo a carne bovina. Com isso eu consegui uma redução de custo de 20% a 30%, dependendo o cardápio. A carne suína é uma boa substituta da carne de boi e a diferença de preço é grande. A bisteca de porco, por exemplo, que custa R$ 20 o quilo, é quase a metade do preço da bisteca bovina, que custa R$ 38 o quilo. Já o pernil suíno, a R$ 15, é um corte que pode ser comparado ao músculo bovino, que sai por R$ 27 o quilo. E quem cozinha sabe que alimento não se desperdiça. A Luciana aproveita tudo da carne de porco e, com isso, prova como é possível combinar muito bem economia com a boa culinária. Um corte de pernil suíno, por exemplo, ela divide em 5 partes diferentes, cada uma com a sua finalidade, bem saborosa. Ela ensina que o maior pedaço da carne vai para o forno para ser assado. Os pedaços gordurosos são fritos e assim se retira deles a banha, usada no lugar do óleo de soja. As partes com ossos são refogadas e viram um delicioso cozido com legumes. Os filés podem ser feitos de 2 formas, a milanesa ou como bifes acebolados. E ainda tem a pele do pernil, que é frita ou assada, para virar tira-gosto. Em toda essa fartura, os 2 quilos de carne suína custaram R$ 30 e alimentam bem uma família de 5 pessoas em 2 refeições. Primeiro que o valor é menor. Segundo, a carne suína ela é muito mais nutritiva também. E ela tem várias opções. As mesmas opções que nós temos para fazer com a carne bovina ou de frango, nós podemos fazer tranquilamente com a carne suína. Que realmente é uma delícia, né? Agora, essas pessoas ainda conseguem comprar, por exemplo, a carne suína. Tem gente que está conseguindo comprar apenas fígado, rim, algo assim. E algumas famílias, muitas famílias, já há alguns meses não sabem o que é o gosto de uma proteína como a carne bovina, por exemplo. A inflação realmente está cada vez mais preocupante. No próximo bloco, polícia acaba com festa e prende 14 pessoas e notifica estabelecimento comercial. Voltamos agora a falar sobre os números da pandemia, porque o número de mortos continua em queda em Mato Grosso. Mas olha, o nosso desejo, o seu sonho é o nosso sonho, né? Que esse número caia para 0, né? Então vamos conferir os dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde. Veja bem, nas últimas 24 horas, 14 pessoas morreram de Covid em Mato Grosso. Baixou bastante, mas como eu disse, esse número ainda é muito alto. Uma morte já é muita coisa. No total, já são 13.633 óbitos pela doença no estado. Mais de 507.457 pessoas que tiveram coronavírus já se recuperaram. Isso representa mais de 96% do total de casos. Mato Grosso já registrou 527.135 casos de Covid. Foram 345 novos casos diagnosticados de ontem para hoje.
A taxa de ocupação de leitos nas UTIs da rede pública está em 40,8%. Hoje são 277 leitos pelo SUS disponíveis em hospitais no estado de Mato Grosso. Essa é uma boa notícia quando nós temos aí leitos disponíveis para a população. E agora a gente tem mais uma notícia policial. A Polícia Militar de Rondonópolis acabou com uma aglomeração na noite passada. Notícia policial, mas ainda sobre a questão da Covid, né? Durante uma ronda, os policiais encontraram um bar com muita gente e tudo foi filmado. Olha só essas imagens. Segundo a PM, no momento da abordagem, várias pessoas estavam ingerindo bebidas alcoólicas em aglomeração e sem uso de máscara, o que vai contra decretos municipais e estaduais. E mesmo com a chegada da polícia, algumas pessoas ainda permaneceram no local e foram conduzidas para a delegacia e multadas. 14 pessoas foram presas e o estabelecimento comercial foi notificado pela vigilância sanitária. Agora vamos aos destaques do Fantástico deste domingo com Poliana Abrita. Olá, o Fantástico vai mostrar o resultado de uma investigação inédita em alto mar. Não filma, baixa a câmera. 2 jornalistas, um brasileiro e um americano, registraram casos de violência, pirataria e trabalho escravo. Dormem 6 pessoas aqui dentro? Um diário de bordo de alta tensão que virou livro. A gente foi para casa, achando que ia ficar 15 dias e já passou mais de 500. 1 ano e meio depois, a emoção de voltar ao trabalho e levar arte para o público. A gente acompanhou a retomada dos ensaios do musical A Fantástica Fábrica de Chocolate. Uma carteira era o sonho de consumo do Jeremias. Mas como é que isso foi parar num episódio de É Muita Coincidência? É surpreendente, é fantástico e novo horário, lembra? Logo depois do Domingão com o Hulk, às 8h30 da noite. Nosso domingo juntos. No Dia do Cerrado, um dos biomas de Mato Grosso ameaçado pela ação do homem. A gente volta já. Hoje é o Dia do Cerrado, um dos biomas de Mato Grosso, com suas belezas e características. Mas esse bioma também está ameaçado pela ação do homem. Árvores secas são normais para essa época do ano, mas em algumas é possível ver uma beleza colorida, mesmo durante o período de estiagem. A paisagem é a decoração do quintal da casa do Marcos, que é engenheiro florestal e mora em um condomínio cercado pelo cerrado. Há cerca de 6 anos, quando Marcos adquiriu essa área junto com a família, praticamente não existiam árvores por aqui. Mas ele tinha o desejo de mudar esse cenário. Para isso, ele começou a retirar do solo espécies invasoras como essa aqui, popularmente conhecida como pata de vaca. Depois disso, a vegetação se regenerou e as árvores voltaram a crescer. O trabalho de retirada dessas plantas continua. A ideia é que mais árvores renasçam com o tempo. É importante entender que o cerrado é uma floresta invertida. A maior parte da biomassa do cerrado se encontra abaixo do solo. Então você tem uma grande parte da planta que está abaixo do solo, que fornece, que tem propágulo, que tem muita semente disponível aqui ainda, que permite com que o cerrado volte, desde que você faça uma condução disso. O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, com 198 milhões de hectares, e apresenta diferentes tipos de vegetação nativa. De acordo com dados do MAP Biomas, entre os mais de 10 estados onde predomina o bioma cerrado, Mato Grosso é o que mais perdeu vegetação nativa nos últimos 35 anos. Foram desmatados quase 7 milhões de hectares entre 85 e 2020. Também é o estado onde a gente ainda tem muita área sendo queimada, né? E isso a gente tem um impacto muito grande, né? Apesar do estado ainda ter uma certa porcentagem, né, de vegetação nativa, a gente vê que essa vegetação nativa ela também está passando por um processo de degradação com as áreas queimadas, né? E também uma parte dela
é uma vegetação secundária, que ela já foi desmatada pelo menos uma vez. A Laura é coordenadora de um projeto quilombola que preserva o bioma cerrado na região de Nossa Senhora do Livramento. As áreas de lavoura, onde são plantados os alimentos consumidos por eles e vendidos nas feiras, funcionam no sistema de rodízio de roçados. Quando o solo da área plantada começa a enfraquecer, o grupo deixa aquele espaço recuperar a mata por um período de 3 a 5 anos e, enquanto isso, planta em outro lugar. Ele é um espaço que nos dá vida, que nos garante o alimento, nos dá essa sobrevivência. Então, por isso, nós quilombolas temos essa relação com o cerrado, essa relação com a preservação do meio ambiente, por considerar um espaço sagrado. Importante dizer que as maiores bacias hidrográficas do país, as mais importantes, nascem no Cerrado. Ele faz limite com a Amazônia, com a Mata Atlântica, com o Pantanal, com a Caatinga. Então é importante entender e reconhecer e dar essa importância para o Cerrado, ainda mais no momento em que nós estamos com tão pouca água no país. O Cerrado é a caixa d'água do país. E a notícia é muito triste, né? Quando fala tudo isso de cerrado devastado, deteriorado, as pessoas precisam entender que nós não somos diferentes da natureza. Não é uma coisa estanque. O homem, a mulher, o ser humano e a natureza. Nós somos a natureza. Se a destruirmos, nós estaremos destruindo a nós mesmos, né? Vamos falar agora de uma coisa sensacional, que é o Brasileirão. Olha, terminou agora há pouco no Rio Grande do Sul o jogo entre Juventude e Cuiabá, pela 20ª rodada. O Cuiabá por 2-0. Os gols foram marcados pelo zagueiro Tom e o atacante Lucas Bahia. Bem, o MTTV fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, sua audiência. Que bom estar com você novamente. Me siga nas redes sociais. Não se esqueça de mim, porque eu nunca vou me esquecer de você. Beijão.